Querendo. Aumenta, Pacheco! Estoy esta noche por el viaje. Quem foi no show da Shakira? Eu não fui. Eu que não! Também não fui, mas queria ter ido, né? Shakira, olha, Shakira, quanto tempo, né? Se mantendo. Ontem eu vi outro show. Turma, sextou! Gazeta Esportiva chegou. O show da Shakira ainda não acabou aqui no Gazeta Esportiva. Vem com a gente. Teve show da Shakira no Morumbi, isso foi muito maravilhoso. Eu não fui, mas vi umas imagens. Ela é maravilhosa. E hoje é dia de falar com essa dupla que também é maravilhosa, que é incrível, é competente. Alex Miller! E Marcelo Badejo. A gente vai trazer a vitória do Palmeiras e o empate do São Paulo, além da preparação dos dois para o clássico de domingo. Tem ainda o jogo do Corinthians contra a Lusa e a apresentação do Barreal do Santos. Tudo isso depois dessas dicas. Hoje é dia de parabéns! Feliz aniversário! Beleza na cidade! Antônio Mariano, o nosso Toninho, nosso cameraman, cinegrafista aqui do Gazeta Esportiva. Toninho, é muito bom trabalhar com você. Feliz aniversário, Deus te abençoe muito. 48 aninhos, é isso? É 48? É, 48. Corpinho de 38, hein? Ele tá bem, o Toninho. Tá, né? Não parece um menino? Boa, Toninho, parabéns. Ninguém disse que tem 48, Toninho. Gente boa demais, hein? Gente boa. Beijo. Olha, sabe o que é bom? A gente trabalhar com quem a gente gosta, né? Com quem a gente tem liberdade, com quem a gente tem carinho. E o Toninho, todos os meninos aqui, Osvaldo, o Tchê da iluminação, a Bel, toda a galera aqui é tão especial assim. Então a gente é realmente uma família. Tem os arranca-rabo às vezes, né? Mas a gente se ama. A gente começa por aqui falando da vitória de ontem do Palmeiras contra a Inter de Limeira. O Verdão continua na corrida pela classificação, tinha que ganhar, ganhou. E vamos ver como é que vai ficar para a próxima fase aí do estadual. Pode rodar. Pressionado após 2 empates seguidos no Paulistão, o Palmeiras foi a Limeira e voltou a vencer, viu? O Verdão abriu o placar cedo com esse lançamento do Gomes no pé do Maurício, que com uma frieza absurda encobriu o goleirão Igor Gabriel. E é Igor mesmo, não é Igor o nome dele não. Golaço, 1-0 pro Verde. O segundo veio por cima com o Flaco Lopes, que subiu no 49º andar depois da cobrança de escanteio do Veiga, amasso do Palestra. Outra bola parada com o Veiga, outro gol de cabeça, dessa vez com o Gustavo Gomes, que fez o primeiríssimo dele no Paulistão e o 38º com a camisa do Palmeiras. É zagueiro artilheiro que fala, né, capita? E pra fechar, sabe aquele gol lá que o Pelé não fez? Então o Flaco também não fez, mas ficou no quase, hein? Final, Palmeiras 3, Inter de Limeira 0. Uma coisa era clara, se nós não ganhássemos hoje, estávamos quase fora. E todos nós temos a noção disso, não vale a pena esconder, que se hoje não tivéssemos um bom desempenho, um bom resultado, domingo iria ser, mesmo que ganhássemos, iria ser quase impossível. Ficávamos a 6 pontos, certo? 5 pontos em 9 possíveis, iria ser muito complicado. Sendo assim, vamos continuar a meter pressão também nos nossos 2 concorrentes. Também vão ter jogos difíceis, a pressão não aumenta também só para nós, também é preciso saber andar na frente, é preciso também saber lidar com essa pressão. Uma coisa é ser um outsider, outra coisa é ter que assumir que também tem que ganhar. É impressionante, é a voz do Abel, né? É impressionante. Será que é família? Parece até português, né? Parece. Não, ele fala, parece que fala até em português de Portugal, não é? Ô, turminha, sabe quem vai explicar pra gente como é que tá a situação do Palmeiras no Paulistão? José Paes, direto do Allianz Parque, onde tem Choque Rei no domingo. Vocês vão conferir tudo ao vivo no Mesa Redonda. Boa noite, Zé. A vitória de ontem manteve o time do Abel Ferreira vivo, mas a disputa parece que ainda tá acirrada, né?
Tá super acirrada, Mi. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, tô aqui no palco do Choque Rei do próximo domingo, né? Vai ter Palmeiras e São Paulo aqui no Allianz Parque. E essa vitória ajudou demais o Palmeiras aí na briga por uma vaguinha nas quartas de final do Campeonato Paulista. Eu dizia ontem aqui no programa, né? Mesmo se o Palmeiras vencesse esse jogo diante da Inter de Limeira, ele ficaria fora da zona de classificação para as quartas de final do Paulistão desse ano. Então vamos ver como é que tá a tabela e o grupo D, o grupo do Palmeiras nesse Campeonato Paulista, porque o São Bernardo tá lá liderando com 19 pontos, na sequência tem a Ponte Preta com 18 e essa vitória aí diante da Inter por 3-0 levou o Palmeiras aos 16 pontos e o Palmeiras segue na terceira posição, mas agora tá a 2 pontos da Ponte Preta. Então vamos conferir aí os próximos jogos da Ponte Preta e também do São Bernardo no Campeonato Paulista. A Ponte Preta entra em campo amanhã lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, casa da Ponte, para pegar o Botafogo, enquanto o São Bernardo também joga nessa rodada, obviamente, vai ter um jogo importante aí contra o Guarani. Então vai pegar o rival da Ponte Preta, o São Bernardo, na sequência do Campeonato Paulista. E o Palmeiras, repito, vai pegar o São Paulo, clássico, super clássico, Choque Rei, aqui no Allianz Parque. Vai pegar fogo essa partida, a gente vai discutir muito sobre esse jogo ainda no programa de hoje. Palmeiras que segue no mercado da bola atrás de um zagueiro. Ontem eu disse aqui, troca envolvendo aí Caio Paulista, Bruno Fux, jogador lá do Atlético Mineiro, né, zagueiro, o Palmeiras de olho nessa contratação. E agora o Palmeiras está de olho no Mikael, zagueiro, 24 anos, que passou pela base do Galo, passou pela base também, curiosamente, da Inter de Limeira, que foi adversária do Palmeiras ontem no Campeonato Paulista. E agora vai atrás do Mikael, que é lá do Houston Dynamo, lá dos Estados Unidos, 24 anos, e é um zagueiro canhoto, como o Abel já tinha dito aí em algumas entrevistas coletivas que ele queria para essa temporada de 2025, a contratação de um zagueiro canhoto. Então Mikael, pela informação que a gente tem, as conversas existem, mas ainda não estão avançadas. É um jogador que o Palmeiras monitora, tem interesse, mas as conversas ainda estão ali no campo, ainda estão embrionárias, eu diria, viu, minha querida Michele Janela? Então eu devolvo para você, daqui a pouco eu retorno aqui do Allianz Parque para a gente falar mais de Palmeiras, do jogo contra o São Paulo, clássico importante, ainda tem muita coisa para a gente discutir, do verde que te quero verde, aqui no programa de hoje. Devolvo para você aí, Michele. Obrigada, Zé. O que você achou do jogo, Alex? Olha, o Palmeiras fez o que deveria fazer, né? Finalmente teve uma reação com o time titular, menos o Estevão, né? Que não passou bem durante o dia, ficou no banco, entrou nos 20 minutos finais. Mas o Palmeiras jogou bola e eu gostei muito do empenho do time, dividindo todas as bolas, rachando tudo. O Gustavo Gomes, enfim, voltou a jogar muito bem, não perdeu nenhuma dividida, nenhuma bola pelo alto. Voltou a fazer gol de cabeça, o que ele não fazia há mais de um ano. Tinha feito um gol de pênalti contra o Criciúma no ano passado, mas aquele gol de cabeça que ele sempre chegava e fazia, nunca mais tinha feito. O Flaco Lopes deu uma resposta legal, se empenhou, fez um gol de cabeça, quase fez um golaço do meio de campo. O Maurício está se destacando bastante nesse início de temporada. O Veiga deu 2 assistências. O Emiliano estreou bem no meio campo como volante no lugar do Aníbal Moreno. Enfim, o Palmeiras fez o que tinha que fazer contra um time fraco. As pessoas podem falar, mas contra a Inter de Limeira, vai bater em bêbado. O São Paulo na segunda-feira pegou a mesma Inter de Limeira, com 1 a mais durante todo o segundo tempo, empatou 0-0. Então quando você pega times mais fracos, você tem que fazer isso que o Palmeiras fez. Atropelou desde o começo, se impôs, não passou sufoco em nenhum segundo e ganhou o jogo e se manteve na briga para se classificar para a próxima fase. Se mantiver esse ritmo, essa vontade, pode superar as deficiências que o time tem, as carências, e se classificar e continuar lutando pelo tetracampeonato. E aí, Based? O Palmeiras ontem nitidamente encarnou aquele espírito competitivo de final de campeonato. O Palmeiras sabe que não tem mais margem para erro, faltam poucas rodadas para o fim da primeira fase, e se quiser classificar, vai ter que encarar todos esses jogos restantes como verdadeiras finais, e foi o que o Palmeiras fez ontem, jogando bem, respeitando o adversário, sabendo que o adversário era bastante inferior tecnicamente, mas ainda assim o Palmeiras precisava se manter focado, se manter organizado, ir para cima para fazer o resultado, e fez. E fez muito bem, com o Veiga jogando bem, o Flaco Lopes dando uma resposta, o Flaco Lopes que chegou a receber uma cornetada na coletiva do Abel Ferreira, enfim, fazendo gol, mostrando que pode ser útil ao time do Palmeiras como um homem de referência dentro da área. O Maurício também muito bem.
Eu acho que o Palmeiras ainda tem elenco, ainda tem peças com qualidade para brigar pelo título. É verdade que tá aquém das expectativas o desempenho nessa primeira fase do Paulistão? Tá. Mas quem que tá jogando aquele futebol encantador nessa primeira fase? O Corinthians vive um grande momento, mas o São Paulo ainda não encontrou um equilíbrio no time. O Palmeiras também tá encaixando, tá buscando se encaixar. O Santos a mesma coisa. E eu vejo os torcedores cobrando demais, sendo que os times ainda não tiveram uma pré-temporada relativamente longa, foram 15 dias, 10 dias de pré-temporada. Os técnicos têm sido obrigados a fazer ajustes no meio da competição, jogando a cada 3, 4 dias. Então o torcedor precisa entender esse contexto e ter um pouquinho de paciência. Mas eu ainda acho que não é motivo para terra arrasada por enquanto, analisando todo o contexto do Palmeiras. Bom, para passar agora, quantos... O Palmeiras tem que ganhar os 3 jogos, para começar. O São Paulo domingo, o Botafogo em casa e o Mirassol fora. E tem se que não ganhar, empatar? Aí vai ter que depender dos resultados. de tropeços da Ponte Preta e do São Bernardo, né? E os dois vão jogar contra o São Paulo, tanto a Ponte Preta quanto o São Bernardo. Então o São Paulo pode ser o fiel da balança aí para o Palmeiras se classificar. Por isso que a vitória contra o São Paulo domingo é fundamental, porque o São Paulo vai precisar ganhar da Ponte Preta e não vai poder se poupar, fazer aquele time reserva para prejudicar o Palmeiras, vai ter que ganhar por causa dele, né? E aí isso pode favorecer o time do Palmeiras. O São Paulo pega a Ponte Preta no Morumbi no meio da outra semana. O São Paulo empatou ontem com o Velo Clube num jogo de 6 gols no estádio Mané Garrincha. Bora conferir como é que foi. A saga tricolor no Distrito Federal terminou sem vitórias. Ontem parecia que a sorte do São Paulo ia mudar, após o Luciano abrir o placar contra o Velo Clube logo no começo do jogo. Mas o time de Rio Claro empatou ainda na primeira etapa com Silas. Após o passe do Calério, o Luciano de novo guardou dele. Que tropeço que nada! O Galo Vermelho não queria desistir e o Daniel Amorim tratou de deixar tudo igual. 5 minutos depois, André Silva deu indícios de que a vitória do tricolor enfim viria. Mas o rubro-verde de Rio Claro jogou água no chope do Superdia com Jefferson Nem. São Paulo 3, Velo Clube também 3, placar final. Para nosotros era importante estos 6 puntos acá en Brasilia. Claramente no hicimos bien las cosas y solo cosechamos 2 empates. Y aquí no hay ningún tipo de excusas de parte mía ni de los jugadores. Simplemente no fuimos capaces de cosechar más puntos en esta estadía aquí en Brasilia. O que você achou, Basejo? Assim, simplesmente não fomos capazes de conseguir mais pontos em Brasília é uma justificativa muito simples para esse desempenho aquém das expectativas do São Paulo nessas últimas rodadas. O time já soma 3 jogos sem vitória. Poderia ter confirmado a classificação ontem para as quartas de final do Paulista e para essas últimas 3 rodadas e para o clássico contra o Palmeiras muito mais tranquilo, sem pressão, e não aconteceu. O São Paulo evoluiu em termos ofensivos. O São Paulo hoje é um time que cria muito mais chances de gol do que vinha criando na temporada passada, e isso é um ponto positivo do trabalho do Zubeldia. Bacana. Mas tem sofrido muito na defesa, tem cometido muitas falhas de saída de bola, de posicionamento, tem dado muito espaço para os adversários marcarem gols. E a gente viu ontem o que aconteceu com o Velo Clube, um dos times com uma das piores campanhas do Campeonato Paulista, marcar 3 gols no São Paulo. São Paulo teve à frente do placar 3 vezes e sofreu um empate 3 vezes. Então, assim, são erros que contra times de mais qualidade, como o Palmeiras no próximo domingo em pleno Allianz Parque, esses erros vão custar muito caro. Vão custar muito caro e o São Paulo talvez não tenha a oportunidade de marcar 2, 3, 4 gols, como foi contra o Velo Clube, como foi contra o Mirassol. Então, o São Paulo ele precisa ter em mente de que ajustar a defesa é a prioridade número 1 do técnico Luiz Zubeldia. Mas foi o que eu falei para o Palmeiras, serve para o São Paulo. São rodadas a cada 3 dias, com uma pré-temporada curta. Então fica difícil fazer esse ajuste fino, trabalhar a fundo com o elenco, se não tem tempo. Mas é claro que o Zubeldia precisa arrumar alguma solução para esse problema defensivo da equipe. E querendo ou não, o São Paulo empatou com a Inter na segunda-feira, que é a lanterna do Campeonato Paulista. Ontem empatou com o Velo Clube,
que era o lanterna e deixou de ser porque empatou com o São Paulo. Se o São Paulo tivesse ganho, o Velo Clube que era o lanterna. Então, o São Paulo conseguiu não ganhar 2 jogos seguidos em campo neutro, não foi nem na casa do adversário, contra 2 equipes horrorosas. Então, isso é um sinal de que muita coisa precisa ser resolvida e evoluir no São Paulo. E domingo, para mim, é um jogo chave, inclusive para a permanência do Zubeldia. Ele já está balançando e se tomar o sacode do Palmeiras, não sei não se ele termina o Campeonato Paulista. Vixe Maria, e aí vai quem no lugar dele? Bom, de outro ponto do Allianz Parque, Marina Buffon está convidada para participar aqui do Gazeta Esportiva com as notícias do lado tricolor do Choque Rei. Boa noite, Má. A defesa do tricolor está deixando o Zubeldia preocupado? Está muito, viu, Michele? Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Pois é, eu estou aqui em frente ao portão A do Allianz Parque, em frente à Rua Palestra Itália, aqui um pouco de trânsito nesse momento aqui em São Paulo, como já é habitual mesmo, mas falando do São Paulo, time, futebol clube, vocês até adiantaram um pouquinho o assunto, Marcelo Bassege estava falando por aí sobre a questão defensiva, o Zubeldia foi questionado sobre isso ontem, principalmente porque tomou 3 gols de um time que até então, até o jogo contra o Tricolor, só havia feito 6 gols. Então, metade dos gols foram ontem, né? Metade dos gols que já haviam feito ontem, que haviam feito antes, foram feitos ontem pelo time do Velo Clube. Então, ele foi questionado sobre essa fragilidade do sistema defensivo e acabou reconhecendo de fato que alguma coisa não está acontecendo, alguma coisa não está encaixada nesse time. Olha só o que o Zubeldia falou, portanto, do sistema defensivo do São Paulo. Si te hacen tantos goles porque algo estamos haciendo mal, por supuesto. Por supuesto. No, es imposible tener una estadística de tantos goles en contra y decir, no, estamos defendiendo bien. Yo no tengo dudas de que vamos a defender mejor, de que vamos a buscar un equilibrio y lo vamos a encontrar el equilibrio. Por supuesto que jugar cada 2, 3 días no te permite poder trabajar y atender esa cuestión con 1 o 2 sesiones para practicar ciertas cuestiones que uno cree que tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque estamos en el medio de la competencia. Entonces es difícil corregir eso ahora. Tá, então, o Zubeldia falando sobre esse sistema. Ontem, o escalado para o gol foi o Jandrei. O Rafael foi mantido fora da escalação inicial do São Paulo. E antes, o Zubeldia também havia sido questionado sobre essa mudança aí. E ele diz, com todas as letras, que o Jandrei é um bom goleiro, que a culpa desse empate, desses 3 gols levados pelo São Paulo, não foi única exclusivamente do Jandrei, e sim do sistema defensivo como um todo. Eu volto aí com vocês para depois falar sobre o Choque Rei, sobre o clássico do domingo, que sim, Zubeldia estará extremamente pressionado. Ontem escalou a equipe praticamente oficial aí, titular, para tentar dar uma resposta, acabou não conseguindo essa resposta e vai, portanto, mais pressionado para o Choque Rei. Obrigada, Vilma. Então, o Palmeiras, você falou que tem que ganhar os próximos 3 jogos. E o São Paulo? Não, o São Paulo precisa de uma vitória simples para confirmar a classificação para as quartas de final do Paulista. Só uma tragédia tira a classificação do São Paulo para a próxima fase. Mas assim, a Mar estava falando do Jandrei, da escolha do Jandrei. O São Paulo ontem entrou com o time titular. A única mudança foi o Rafael sair para o Jandrei entrar no gol. Por que é que trocou o goleiro titular? Não estou falando que o São Paulo tomou 3 gols por causa do Jandrei, mas qual é o sentido de você abrir mão do goleiro titular, sendo que o goleiro é a posição que você menos tem desgaste dentro de campo? E aí ele coloca o Caleri, coloca vários jogadores que já vêm de uma sequência, enquanto garotos como o Rian Francisco estão pedindo passagem. Por que é que esse menino, que é uma joia, que arrebentou na copinha, não ganha minutos num jogo contra o Velo Clube, sendo que tem clássico contra o Palmeiras no próximo domingo e o Caleri poderia ser um dos preservados? Preserva o goleiro, que em tese não desgasta, e não preserva o centroavante? Eu acho que, assim, tem algumas questões do Zubeldia bastante questionáveis, mas eu ainda acho que essa pressão é bastante exagerada. E aí, Alex? É uma pressão exagerada, mas que acontece, que existe, e ele vai ter que saber lidar com isso. E eu repito, se o Palmeiras atropelar o São Paulo, ou simplesmente ganhar do São Paulo, o Zubeldia vai ficar numa situação delicada. Mas tem multa, né? Delicada. Se ele for mas aí nenhum clube está preocupado com isso, né? Quando acorda
aperta, quando a água sobe, o clube manda embora tendo multa ou não tendo multa, né? Porque a pressão fica insustentável. Não sei se seria o caso de demiti-lo se o Palmeiras ganhar, mas eu tenho certeza de que a pressão vai ficar muito maior e ele vai ficar por um fio. Em qualquer tropeço mais forte, numa eliminação de Campeonato Paulista, ele cai. Bom, o Santos apresentou hoje o jogador argentino Barreal. É assim que fala? Barreal. Barreal. O Thiago Salazar marcou presença por lá, conta tudo pra gente, se liga. Fala pessoal, tudo certo? Mais um dia de apresentação de reforço aqui na Vila Belmiro. Hoje foi a vez de Álvaro Barreal, jogador de 24 anos que pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos. Na última temporada defendeu o Cruzeiro e vem para o Santos por empréstimo até o final desta temporada. Ele está inscrito no Campeonato Paulista, ainda não pode jogar nesse domingo contra o Água Santa aqui na Vila Belmiro porque está no finalzinho de uma recuperação. Ele passou por uma cirurgia de uma hérnia inguinal, mas após o jogo contra o Água Santa ele vai ficar à disposição do Pedro Caixinha. E para ajudar o Santos dentro de campo, o Barreal aposta na sua versatilidade. Ele foi muito questionado hoje sobre o posicionamento, qual lugar que ele mais gosta de jogar dentro de campo. Dá uma olhada nas respostas do novo reforço santista. Soy un volante que tenta ajudar tanto defensivamente como ofensivamente. Esa acho que é minha função no time. Então, llego para eso, para intentar ayudar al equipo, intentar crecer y ganar muchas cosas aquí. Jugué en muchas funciones, año pasado jugué de ala, jugué de media, jugué de punta también, mas yo acho que me siento más cómodo jugando por izquierda. Yo creo que mi posición natural, como falei recién, es ala, es por izquierda abierto. Mas consigo também jogar de meia, então aí depende da tática do equipo ou de lo que o treinador me pida. Bom, esse daí é o argentino Álvaro Barreal, que, como eu disse, vai poder ajudar o Caixinha a partir da outra semana. Para este domingo, o Caixinha já tem a preocupação contra o Água Santa, Luan Pérez fora do jogo e o Santos precisa voltar a vencer. Dá uma olhada aqui na tabela de classificação. O Santos nesse momento está fora da zona de classificação às quartas de final. Precisa voltar a vencer, só 2 vitórias em 9 partidas e já não depende das próprias forças. Pressão para cima do técnico santista? Ele acha que não. Dá uma olhada. Não, de maneira nenhuma. Eu já tenho muitos anos de futebol, já tenho alguns anos de vida também, então eu não tenho a mínima preocupação em relação a isso. Bom, e para sair dessa situação incômoda para todo mundo aqui na Vila Belmiro, claro que a aposta principal é no Neymar. Mas como bem lembrou o Caixinha, depois da derrota contra o Santos, não só o Neymar, mas ele também precisa voltar a readquirir o ritmo de jogo e o pessoal vai precisar de paciência. Basta referenciar um só caso do Neymar para ver o que é que ele jogou em 2 anos, para ver o conjunto de lesões que passou e agora ter já esta minutagem em termos daquilo que ele está a fazer em campo, mas tem que ganhar esse ritmo só jogando e recuperando, não é? Então alguns outros jogadores também estão nessa dinâmica. Bom, gente, essa é a situação então do Santos Futebol Clube, que ainda tem um Rolaiser para apresentar, mas este outro reforço argentino só vai poder entrar em campo, como a gente já explicou, a partir das quartas de final. Não foi inscrito para a primeira fase do Paulistão, então primeiro a gente tem que saber se o Santos vai conseguir essa classificação e que condição o Neymar, principalmente, vai estar domingo na Vila Belmiro, aqui para encarar o Água Santa. Tá certo? Passo a bola para vocês. Um abraço. Abraço, Salazar. Michele, o Santos, para mim, vai se classificar com tranquilidade. Ele vai ganhar os 3 jogos, Água Santa em casa, Noroeste em casa, Inter de Limeira fora. São 3 jogos fáceis que o Santos vai ganhar e a Portuguesa não vai ganhar os seus 3 jogos, né? A Portuguesa está na frente do Santos agora, mas pega o Corinthians no Pacaembu, o São Bernardo no Pacaembu e o Noroeste fora. Então a Portuguesa não vai ganhar os 3 também. Então, naturalmente, o Santos, pelo menos em segundo lugar, vai chegar e vai se classificar. E tem gol do Neymar nesse domingo, hein? E esse Barreal, que nota? Ou é uma incógnita? É uma incógnita, mas assim, pelo que ele mostrou até hoje, uma nota 6,5. Ele falou que joga de tudo, né? Só não falou que joga de goleiro. Bazejo, o que você acha? O grupo do Santos é um grupo que tá tudo muito em aberto, né? Até o Red Bull Bragantino, que é o lanterna, pode se classificar. É um ponto que separa um time do outro na tabela. Então acho que o Santos tem totais condições de se classificar sim. O Neymar ainda está longe da forma física e técnica ideal, mas a tendência é que nessas últimas rodadas da primeira fase ele consiga chegar um pouco mais próximo daquela condição ideal.
e aí na fase final é a fase que ele aí tem que crescer e mostrar para que ele veio. Mas eu confio muito na classificação do Santos e torço pela classificação do Santos, porque, poxa, o Neymar de volta, você pegar o time não se classificar para a fase final do Campeonato Paulista, eu acho que a fase final do Campeonato Paulista tem que ter os 4 grandes, então fica a minha torcida para o Santos, para o Palmeiras, para o São Paulo, também avançarem, já que o Corinthians tá com a vaga carimbada, né? E amanhã tem Portuguesa e Corinthians no Pacaembu. Hoje a Lusa treinou no estádio sob o olhar atento do nosso repórter Alexandre Silvestre, que fala desse jogão na tela. Sol de rachar no treino da Portuguesa hoje cedo no Pacaembu. De um lado, os jogadores realizam a última atividade antes do clássico contra o Corinthians. Do outro, operários dão aquele tapa final, retoques no tradicional estádio Paulo Machado de Carvalho, para que tudo fique bem acabadinho no palco do duelo de amanhã pelo Campeonato Paulista. A segunda casa de quem torce para os times da cidade está pronta para receber a fiel torcida e a família rubro-verde. Se eu não me engano, eu acho que é a volta da torcida do Corinthians aqui no Pacaembu, mas o nosso torcedor vai estar presente também. Eu acho que vai ser um sábado especial, sem dúvida, estádio cheio. Nós, jogadores, trabalhamos a vida inteira para esse tipo de momento. Rafael Santos conhece bem o Pacaembu e inclusive já jogou nesse estádio quando era goleiro do Corinthians, anos atrás. Joguei o clássico contra o São Paulo, um jogo contra o Rio Claro e um contra o Náutico. A Lusa está em segundo no grupo B, emboladíssimo. 1 ponto atrás do líder Guarani, 1 na frente do terceiro colocado, o Santos, e 2 a mais que o Bragantino, rabeirinha da chave. Todo mundo na briga. O Portuguesa também vem crescendo muito no campeonato, tem propondo os jogos, tem dominado os jogos, né, já tem aliado performance com resultado, então a gente espera um grande jogo. O treinador da Portuguesa imagina um adversário forte, mesmo que venha para o jogo com os reservas. Mais fácil encarar um timão alternativo? Na verdade não, né? Tá representando a camisa do Corinthians, é um grande clássico, Portuguesa e Corinthians, então a gente espera fazer a melhor preparação possível, independente da escalação que venha do adversário, é a gente propor o nosso modelo, propor a nossa identidade para estar mais próximo da vitória, que é muito importante para nós. A Portuguesa não tem desfalques para o clássico. E enquanto a Lusa briga ainda por uma vaga na próxima fase do Paulistão, Corinthians se dá o luxo de entrar em campo já classificado, melhor campanha no geral, e deve colocar no gramado uma escalação reserva, seguindo o rodízio da família Dias, visando força máxima para a estreia na pré-Libertadores, que será fora de casa, quarta-feira da próxima semana, na Venezuela, diante do Universitário. Estamos tranquilos porque el equipo va creciendo en dinámica, en entendimiento, en movimientos, y también cuando tiene dificultad sabe defenderse, así que estamos en un buen camino y pensamos que vamos a hacer un gran papel en la Copa. Que o Pacaembu esteja cheio amanhã, cheio de energia nas arquibancadas, cheio de belos lances dentro das 4 linhas, e que vença o melhor. Eu gosto tanto de ter jogo de novo no Pacaembu. Eu também gosto. Eu acho o máximo, eu amo o Pacaembu. Eu também. E a expectativa para esse jogo é a vitória do Corinthians? Eu acho que naturalmente o Corinthians é favorito. Já está na final o Corinthians? Na final não, está classificado para as quartas de final. E vai pegar o Mirassol, né, em casa. Então acho que já está na semifinal porque o Mirassol está muito fraco. Já está na final, Corinthians. Calma, Michele. Semifinal, eu diria. Agora, para esse jogo contra a Portuguesa, talvez se o Corinthians entrar com o time reserva, por exemplo, a Portuguesa possa ter uma esperança de lutar por um empate, segurar um 0-0, de repente escapa, faz um gol e aí dá aquele 1-1, enfim. Mas a tendência natural é de que o Corinthians vença o jogo simplesmente pela qualidade, né? Pela diferença de qualidade que existe entre os dois times. Mesmo os reservas do Corinthians... É obrigatório ganhar. A gente está pelo falando salário, de Alex Santana, Thales Magno, Romero, a gente está falando de jogadores que seriam titulares da Portuguesa, obviamente. Então, mesmo os reservas do Corinthians seriam favoritos, e são favoritos, contra a Lusa. Mas a Lusa está também com esse espírito de guerrear, de lutar até o fim. Então no futebol a gente já viu um monte de coisa.
que o diga o São Paulo essa semana, né? E é tão legal ver a Luzinha, né? Eu adoro jogando, a gente fica muito feliz. Torço. Marcelo Bazejo, expectativa desse jogo Portuguesa e Corinthians? Favoritismo total para o Corinthians. Vai ser um dia importante, né, para a torcida corintiana de volta ao Pacaembu, que durante muito tempo foi a casa do clube. E por mais que o Corinthians entre em campo, a tendência é que entre em campo com um time alternativo, tudo leva a crer que o Corinthians vai sair de campo com resultado positivo, porque a equipe da Portuguesa titular... eu gostaria muito de acreditar na classificação da Portuguesa para as quartas de final. Seria muito bacana ver a Portuguesa de volta numa fase final de Campeonato Paulista, mas o time precisa evoluir muito. Eu trabalhei no jogo São Paulo e Portuguesa no Pacaembu, em que o São Paulo também enfrentou a Portuguesa com um time alternativo e acabou vencendo. A Portuguesa não conseguiu criar muitas chances, não conseguiu colocar o São Paulo em dificuldade, e eu creio que com o Corinthians vai ser ainda pior, porque, ao meu ver, o time reserva do Corinthians ele é superior ao time reserva do São Paulo, por exemplo. A gente estava conversando aqui em off, eu e o Alex, tem Thales Magno, tem Coronado, tem uma série de jogadores... Maicon, uma série de jogadores de muita qualidade. Então tudo leva a crer que o Corinthians vai vencer mais uma, e o Corinthians, olha só, chega forte para essa fase final. Eu colocaria hoje o Corinthians como grande favorito para o título. Para ser campeão, eu também acho. O ano passado a Portuguesa se classificou e perdeu para o Santos, não foi? Nos pênaltis. Olha. Perdeu para o Santos nos pênaltis. Nos pênaltis, foi ali, ó, foi lutado. E tem o Guarani também nessa disputa aí, né, no grupo. O Guarani também, de repente, se tropeçar muito, a Portuguesa pode passar o Guarani, tá com um ponto lá atrás do Guarani, de repente o Santos ultrapassa todo mundo, mas a Lusa pode ser que passe o Guarani também. E sabe quem fez aniversário? Quem faz aniversário segunda-feira tá sentado aqui nessa mesa. Quantos aninhos você vai fazer? 29. 29, que bebê. bebezinho. Bebê, filhote. Ai, meus 29. Meus 29. Deixa eu pensar que eu tava fazendo 29. Eu nem sei, esqueci. Tá? Olha, nem vou falar, falei só nos bastidores aqui que as coisas que aconteceram. O atacante Memphis Depay completou ontem 31 aninhos de idade e fez uma festa de aniversário com jogadores, com amigos e funcionários do Corinthians. O craque do Timão foi fotografado comemorando a festa realizada em um palácio aqui da capital paulista. É o Tangará? Que palácio que é esse daí? O atacante Thales até brincou nas redes sociais e postou uma foto dizendo que estava indo a um churrasquinho do amigo. Churrasquinho. Onde foi a festa, ô Fini? Lá no Ipiranga, na minha quebrada, do ladinho de casa, eu sei onde que fica. Você não foi convidada? Eu não. Que palácio do Ipiranga? Nossa, ali perto do museu tem vários palacetezinhos, assim, nossa. Uau. E sabe quem estava de cantor? Jorge Ben e Matuê cantaram nesse evento. Ai, queria tanto ter imagenzinhas da festa. Tá faltando dinheiro pra ele, coitado. Aí fechou aquele palácio. Sabe que eu nunca entrei naqueles palácios? O Matuê postou isso aí, conversando com ele. Olha, ele é jovem, o Memphis, né? Ele é... Nem parece, né, tão jovem assim. Ele tem um jeito mais, assim, experiente. O importante pro Corinthians é que ele joga demais. Né? Joga muito. Ele é muito bom. Trocou chuteira e camisa, né, com o Neymar. Né? Foi legal. Palácio dos Cedros. Dos Cedros? Eu vou dar um Google para olhar qual dos palácios é. Eu tenho uma vontade de entrar nesse palácio. Segunda-feira eu faço aniversário. Vou Você vai fazer? Lá também. Alguém me chama para uma festa. Mas vai chamar a Michele? Óbvio que eu vou chamar vocês. Vocês estão convidados. Tá bom. Ontem aconteceu um encontro de astros nas redes sociais. Teve os dos jogadores de futebol, mas ontem foi um de astros. Depois de ter estreado o próprio canal entrevistando Neymar, Romário recebeu, sabe quem? O Ronaldo, fenômeno, que falou sobre diversos assuntos. A gente tem que ir colocando um pouquinho toda semana, porque é muito legal, né? O bate-papo dos dois. E ele falou, o Ronaldo, sobre o nível dos treinadores brasileiros. Dá uma olhada. O que você acha do Abel, treinador do Palmeiras, que por acaso é português? Eu acho ele muito bom treinador, acho ele muito coerente, eu acho incrível, inclusive, a paciência e as brigas que ele tem na imprensa, porque, cara, a gente tem que evoluir num todo, não é só treinador e a gente contrata treinador estrangeiro que vem para cá e faz bem. A gente tem que saber admitir, entender o porquê que está indo bem, o que esse cara está fazendo bem, por que ele está tendo esses resultados. E a gente começa a questionar os métodos dele de vitória.
Ah, ele não falou, na verdade, sobre os treinadores. Ele falou, aí esse corte foi o do Abel, né? Falando do Abel Ferreira. Falando bem do elogiou Abel, o Abel, e disse que não entende por que a imprensa pega no pé dele, assim, né? Mas é que o Ronaldo não tá aqui no dia a dia também, ele não sente o drama ali do contato, né? Das coletivas, que muitas vezes tem perguntas que não são bem compreendidas pelo Abel e a resposta não é muito legal. Mas, de qualquer maneira, faz parte, né? Ah, mas tem uns outros cortes bem mais legais dessa entrevista. Desculpa, hein, gente. Esse corte da Abel é morno. É morno. Tem umas coisas mais ácidas ali, eu gostei. Bom, vai ter semana que vem. Palmeiras e São Paulo duelam domingo no Allianz Parque. O choque rei vale muito para os dois times. Tá na hora de falar desse jogaço. O clássico entre Palmeiras e São Paulo, por si só, já tem muitos ingredientes históricos. Mas o choque rei deste domingo tá com um tempero, no mínimo, apimentado. É verdade, estamos fora da zona de qualificação. É verdade, queremos lutar pelo campeonato outra vez. Nós temos tido uma pré-época com jogos de irregularidade. Por exemplo, o primeiro jogo da época, na minha opinião, foi muito bom. O segundo já foi ruim. O terceiro já foi melhor. Por incrível que pareça, o Palmeiras está fora da zona de classificação para as quartas de final neste momento. Olha aí a tabela do grupo D. Atual tricampeão, o time não fica fora da fase de mata-mata do Paulistão desde 2010, há 15 anos. A campanha da equipe soma 4 vitórias, a última delas ontem contra a Inter de Limeira, 4 empates e 1 derrota. Esse revés para o Novo Horizontino pela 4ª rodada, aliás, colocou fim a uma sequência de 42 jogos sem perder nesta fase do estadual. Além do São Paulo, o Verdão, que tenta um inédito tetracampeonato, tem pela frente na fase de grupos o Botafogo de Ribeirão Preto e o Mirassol, ambos do Grupo A e que ainda tem chances de avançar. Confío en lo que pongo. Después podrán hacerlo mejor o peor, pero eu creo que há jogadores que também hay que llevarlo pouco a pouco. Apesar de estar perto da classificação, o problema do São Paulo é outro: a desconfiança com o treinador e com o desenvolvimento da equipe. Até agora, o time comandado por Subeldia venceu 4 jogos, empatou 3 e perdeu outros 2 no estadual. E o pior é que o time vem de 3 jogos sem vencer, contra Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Velo Clube. Esse aí foi ontem. Times que estão ou na zona do rebaixamento ou bem perto dela. Além disso, o Subeldia está sendo criticado por usar pouco a base, com jogadores de destaque que acabaram de vencer a Copinha. Caso do Rian Francisco, por exemplo, o rodízio de jogadores também vem sendo bem questionado. Meus amigos e minhas amigas, vai ser um choque rei para decidir muita coisa nesse início de temporada. Claro que o mestre Alberto Helena Júnior tá batendo aí, né? Tá atento também ao grande jogo do final de semana. Olhar de mestre tá na área. Oi, minha linda. Você sabia que foi a Gazeta Esportiva que inventou esse título de choque rei para o São Paulo e Palmeiras? O Tomás Mazzoni, que era redator-chefe da Gazeta Esportiva, que criou esse apelido. Aliás, ele deu apelido para todo mundo aí. E isso porque o São Paulo e o Palmeiras, nos anos 40, disputavam sempre o título, né? E nenhum deles conseguiu chegar ao tetracampeonato. Chegava no tri ali e parava. Agora o Palmeiras está aí em campo para tentar o tetracampeonato. Mas vai depender de vencer o São Paulo para poder continuar sonhando com a possibilidade de ir lá mais em frente até chegar ao título. Porque se perder domingo, babau. O Palmeiras melhorou no fim de semana e o São Paulo continua aquele negócio de sempre, né? Não vai. Parece que vai, não vai. Vamos ver o que vai dar no final de semana. Beijos, minha linda. Seguinte, palpitômetro. Opa! Cadê a música, Pacheco? Sextou. Acho que meu tio vai em casa hoje. Seu tio? Meu tio vai Seu comer lá.
Meu primo não vai. Não? Meu primo não vai faz tempo. Palpitômetro, meus amigos! Pro clássico. Hoje quem começa é ela, Marina Buffon. Mi, tô um pouco em cima do muro, acabando de chegar no São Paulo, tô achando que vai dar 1-1 no clássico aqui no Allianz Parque. Não, Má! Ah, não! Você não fez isso, empate, Má! Mas tudo bem, vai. Só porque é você, porque eu gosto de você. Porque... Empate não pode, Bazejo. Não pode. Alex Miller. Eu acho que o Palmeiras chega um pouco mais forte para esse clássico, joga em casa contra o São Paulo. Normalmente o Palmeiras se dá bem. Acho que vai ser 2-1 pro Palmeiras. Nossa, 2-1 pro Palmeiras. E o Bazejo? Jogo difícil, mas Palmeiras chega para esse jogo vivendo um momento melhor, jogando em casa, precisando vencer para ir em busca da classificação. 2-0 pro Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras reencontrou aí, tá reencontrando o melhor futebol, Gomes, todo mundo, fizeram jogada ensaiada aí no último jogo, foi uma coisa linda de ver. Mas eu não sei, porque hoje na hora que me perguntaram o meu palpite, me veio uma sensação de São Paulo. É? E eu falei 2-1 São Paulo. Mas gostaria que desse Palmeiras, tá bom? Por quê? Não fiquem tristes, São Paulinos, porque tem família, né? Tem muita parte da família. Filhos também, né? Filhos palmeirenses, meu tio palmeirense, irmãos palmeirenses, aí é difícil. É. Mas vou pôr São Paulo, tá bom? E o Zé Paz, vai falar também? E aí, Zé? Também, Michele, vou falar também. Tô surfando na boa onda aí de ter acertado o placar do Corinthians. Então vai ser 2-1 pro Palmeiras aqui no Allianz. E hoje, ó, eu falei 2-1. Eu sei que vai ser 2-1, só não sei pra quem. Boa, Zé Paz. Ô Zé, aproveita e já volta pra nossa conversa aqui, falando um pouquinho da preparação do Verdão para esse duelo, né, no Allianz Parque. Palmeiras, será que vai com força máxima? Acho que sim, né? Com certeza absoluta, o Palmeiras terá a força máxima nesse clássico aqui no Allianz Parque, diante do São Paulo. O Palmeiras começou hoje a preparação lá na Academia de Futebol, na Barra Funda, aqui na Zona Oeste de São Paulo, para essa partida. Claro que os titulares no jogo de ontem, diante da Inter de Limeira, ficaram na parte interna da academia, e os reservas, né, foram para campo para fazer um trabalho aí no campo, no centro de treinamentos do Palmeiras. O Palmeiras deve ter o time completaço, deve ter o Everton no gol, o Mike, Gomes, Murilo, Piquerez. No meio ali uma dúvida, né, ou o Aníbal ou o próprio Fabinho pode jogar, porque não, ali no meio, ao lado do Richard Rios. O Veiga com certeza estará. Lá na frente fica uma dúvida, Maurício com quem? Com o Estevão mais Flaco Lopes? Ou o Flaco fica no banco e o Facundo joga? O Flaco vem marcando gols aí nesse retorno dele ao time do Palmeiras, então o Abel vai carregar essa dúvida aí até minutos antes, com certeza, da partida aqui no Allianz Parque. Palmeiras que divulgou aí o seu novo uniforme para a temporada de 2025. Temos as imagens aí, a camisa 1, a verde com gola V, inspirada ali na década de 80, em uniformes da década de 80 do Palmeiras, e a camisa de número 2, inspirada ali em 1993, é isso que tem sido dito aí nos bastidores, as duas camisas muito bonitas, e o Palmeiras aí surfando na onda do Mundial de Clubes, do Super Mundial de Clubes que vai ter agora no meio do ano. O Palmeiras vai participar, e esse uniforme, ele é inspirado lá no Mundial de 1951, o Palmeiras fazendo uma campanha aí, de fato é campeão, fazendo referência ao hino do Palmeiras, e também trabalhando toda essa questão aí do Super Mundial de Clubes da FIFA e do Mundial de 1951 lá do Palmeiras. A camisa de jogador, Michele, 500 conto, R$500, tá bom? Beijo grande pra você, devolvo aí pros nossos estúdios. Legal, Zé Paz. Eu quero saber se o Alex Miller achou, e o Bazejo também, se eles gostaram dessa camisa. Vou falar um negócio, eu não vi ainda de perto, e quando a gente vê de perto, às vezes a impressão coisa, é outra. Mas pelo que eu vi, a verde é maravilhosa. A verde talvez seja a mais bonita que a Puma fez até hoje. Agora a branca, achei bonitinha. A branca eu achei essa manga verde com o resto branco. Não sei, preciso ver de perto. A manga é verde. Eu não gostei muito. Tá parecendo regata. Eu não gostei muito assim da branca. Preferia, mas a verde é linda. A verde é maravilhosa. Fiquei apaixonado quando eu vi logo de cara. Assim. A verde me remete até a
lembranças assim do passado, é uma coisa que tem uma nostalgia. O Palmeiras, a Puma acertou em cheio com essa camisa verde aí. A branca medza. E aí, Bazejo, gostou? Achou bonito? Não, gostei. A verde é bem bacana com esse colarinho branco, os punhos brancos, é uma pegada mais retrô, né? Isso. E a branca é mais polêmica, né? Essas mangas verdes, não sei. Não gostei muito, não, mas a verde tá lindíssima. A camisa número 1 tá realmente muito bonita. Essa daí eu não gostei. Então. Eu não gostei da manga verde. Eu também não. Tá. É que assim, se ainda tivesse detalhes verdes indo da manga pro ombro, mas ficou um negócio muito, né? Cortou Cortado. ali, parece que a costura, você foi lá e costurou a manga com uma outra camiseta. É isso aí, é isso mesmo, você matou a charada. Nosso estilista. Eu acho que tinha que talvez vir um pouquinho mais degradê, não sei. Puma, se quiser consultoria... A gente dá, mas aqui, agora a verde, olha, se bobear vai ser a camisa mais bonita do Brasil. Ah, mas já verde. Já é, né? Já bonita. é, fácil. Depois de falar do Palmeiras, tem mais São Paulo. Marina, o Zubeldia deu pista da escalação para domingo? Não deu pistas, viu, Michele? Como eu tinha falado na outra entrada, o Zubeldia acabou surpreendendo, colocando um time praticamente todo titular ontem para encarar o Velo Clube. Apenas o Jandrei foi no gol, o Cédric, que ainda não sabemos se vai ser titular ou não, mas o Cédric está sendo utilizado nesse time alternativo, e o Alan Franco que sempre foi titular, mas neste ano começou, vamos dizer assim, como um reserva. O restante do time, todo titular. A gente lembra que o Zubeldia está fazendo aquele esquema de 2 jogos com um time e depois o outro time. No entanto, fez esses 2 jogos com o time titular, por exemplo, o Lucas, o Oscar, jogaram 90 minutos, o jogo inteiro, tanto no empate sem gols com a Inter de Limeira, quanto ontem. Então, o que ele vai fazer no domingo, né? Provavelmente vai colocar, sim, o que ele tem melhor, com o Rafael no gol, enfim, o que ele tem de melhor para enfrentar o Palmeiras. Mas ele acabou explicando esse cronograma dos jogadores, porque que ele colocou agora os jogadores aí titulares para jogar contra o Velo Clube. Olha só. De antemano preestablecidas y otras momentáneas, ¿no? En el caso de Jonah Caleri y Díaz estaba planificado así, y en el caso de Pablo Maya también, porque había jugado 90 minutos y es un jugador que es indispensable para la organización, porque es el jugador que más característica de equilibrio puede tener de los volantes. Entonces, un poco estaba planificada esa cuestión más allá del partido, ¿no? Así que ahora, como falé recién, tenemos que calma para ver cómo están todos y bueno, e ir al clásico con lo mejor que tengamos. Ou seja, nada resolvido. Dia a dia até o clássico, ou seja, somente hoje e amanhã o Zubeldia vai acabar escolhendo aí os melhores jogadores que ele tem para colocar no Choque Rei no próximo domingo. Tá certo? Ó, antes de encerrar, vou pedir pro Osmar Menezes, que está aqui junto com o Eduardo Valeriano, mostrar um pouquinho para vocês a situação do trânsito por aqui. Começou a chover, estamos aqui embaixo de guarda-chuvas aqui e também o trânsito um pouco pesado aqui em São Paulo, na Zona Oeste, aqui onde fica o Allianz Parque. Tá certo, Michele? Domingo, com certeza, José Paes estará por aqui para trazer no Mesa Redonda tudo o que vai acontecer no Choque Rei. O que será que vai dar, gente? Agora vamos ver o que vai dar, que o pessoal fica brigando comigo aí, porque fala que eu falei pro São Paulo, Palmeiras, eu falei... tô brigando com você. É que assim, tem a Michele profissional, o lado racional e o lado emocional. Tem, ué. E o que eu queria era comer uma pizza. Lá na Marguerita, vamos lá. Ó, Marguerita, maravilhoso. Marguerita é sensacional. Ô, Alex, esse jogo, vai. Bom, o Palmeiras está na fase melhor, o Palmeiras foi crescendo, o Palmeiras está aqui, ó, no pico. É que assim, quando o Palmeiras jogou com o time completo, ele jogou melhor. O problema do Palmeiras foi ter jogado outros jogos com aquele time misturado que não conseguiu encaixar, e aí jogou mal e perdeu. Mas que muitas vezes é necessário, não, né? Mas não teve jeito. Não teve jeito, mas quando jogou com o time principal, contra o Corinthians empatou por um acidente que é o futebol, porque jogou muito mais do que o Corinthians, fora o pênalti que teve no último lance do jogo e o Estevam perdeu, e contra a Inter de Limeira, que jogou com o time completo, fez o que fez. Então, o Palmeiras com o time completo é um time muito bom, né? Quando os jogadores que estão em campo se empenham,
encaram o jogo como uma decisão, né, com seriedade, com vontade de ganhar o jogo, quando cada um se doa, dá o máximo. Palmeiras ainda é um time forte. Quando eu falo que o elenco é pior esse ano do que o ano passado, é porque quando a gente olha para o banco, a gente só vê meninos e não vê grandes opções para o Abel trabalhar, né? Faltam contratações para que o Palmeiras tenha um elenco mais recheado. Mas o time titular ainda é muito bom. Então, se o time se encaixar, jogar o que sabe contra o São Paulo no Allianz Parque, com o apoio da torcida, que vai lotar, aí não tem o que fazer. Por isso que eu falo que a tendência é de que o Palmeiras vença esse jogo, é só isso. Eu gostaria muito que no domingo as duas equipes entrassem em campo com o time titular, com aquilo que tem de melhor. O Zubeldia deixou em aberto a possibilidade de poupar por causa do gramado sintético, enfim. Eu acho um erro. A gente está falando do último clássico da primeira fase, as duas equipes ainda precisam se afirmar na competição e nada melhor do que um jogo desse tamanho para que o Palmeiras ou que o São Paulo, enfim, possam dar um recado à sua torcida de que a torcida pode sonhar com algo grande na temporada, pode sonhar com o título paulista, porque até agora as duas equipes fizeram bons jogos, outros nem tanto, e eu acho que todo torcedor são paulino e palmeirense ainda está com uma pulguinha atrás da orelha. Olha, domingo no Mesa Redonda, tudo sobre os jogaços do final de semana, tudo sobre o grande clássico, Choque Rei. Estará conosco aqui o Rodrigo Bragueto, grande árbitro, ex-árbitro, né? E também Paulo Turra, técnico de futebol, tá certo? Então, bancada pesadíssima, Marcelo Bazejo também vai estar aqui. Estaremos lá. E Alex Miller, Chico Lang, Osmar Garrafa, certo? Nosso xerifão. Turminha, obrigada, Bazejo, valeu, Alex. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.